Olá, meu nome é Maria Helena. Eu sou uma das colaboradoras do canal Saúde Bem Cuidada. É um prazer ter você aqui. Antes de continuar assistindo ao vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Fazendo isso, você não vai perder os próximos vídeos. O número de sites sobre o assunto impressiona. Tem guias para iniciantes, vídeos com tutoriais, é muita informação. O jejum intermitente é uma dieta que intercala períodos em que a pessoa faz jejum ou que ela consome muito poucas calorias com períodos em que a pessoa se alimenta normalmente. Daí você chama de jejum intermitente porque você vai ter hora que você vai comer muito pouco ou não comer, com períodos em que você vai fazer a sua alimentação habitual. Pois é, existem várias formas de fazer esse jejum e uma das mais conhecidas é a chamada 16/8, onde a pessoa come normalmente por 8 horas e fica 16 com uma dieta restrita. O sono é um aliado, já que pode contar como horas sem comer, ou seja, é um pouquinho menos de sofrimento. Seria para aquele paciente que é compulsivo, comedor noturno, para começar a ter uma prática diferente. Outro tipo de jejum intermitente bem conhecido é o 5/2. Durante a semana, a pessoa se alimenta normalmente por 5 dias e faz uma restrição calórica em 2. E é importante ressaltar que nesse protocolo esses 2 dias eles não são consecutivos. Então não é 2 dias não comendo quase nada e 5 comendo. São dias alternados. O jejum intermitente é para todo mundo? Tem que existir um perfil que possa se adaptar a esse tipo de mudança. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa comer várias vezes ao dia, dificilmente ela vai se adaptar a esse tipo de abordagem. Agora, existem pessoas que na rotina delas estão acostumadas a fazer poucas refeições por dia. Eventualmente, essa dieta pode se adequar. Tem limite? Não tem um limite, mas aí depende da interação médico-paciente. Acho que isso é o mais importante, no sentido de você perceber se a pessoa de fato está respondendo bem aquilo, teve mudanças comportamentais interessantes. Pode ser usado por algumas semanas ou voltar em algum período da vida, exagerei, viajei, comi demais no final de semana, como uma forma, vamos dizer, um arsenal a mais que a pessoa possa ter no controle da alimentação dela. Bom, começando as explicações, você reparou aí que não se trata de quais alimentos você vai comer, ao contrário das outras dietas, mas sim quando você vai comer. Entendi. Sem enfiar o pé na jaca, claro, né? E você deve estar se perguntando aí, para que serve um método desse, né? Por um período de tempo, aí dizem que por um período de tempo o jejum intermitente dá um choque no metabolismo e faz com que rapidamente o corpo queime aquele estoque de massa gorda. Entendi. Era isso que eu estava te dizendo, do pontapé inicial, por exemplo, para você perder um pouquinho dessa protuberância. Não, Maria, não vou fazer jejum, vai. Não é? Aí, nós temos 2 histórias sobre mulheres de São Paulo que estão fazendo jejum intermitente, que é a Gisela e a Bruna. E aí eu queria que você as conhecesse. Quer ver? Rodou. A Bruna tem 29 anos e vem de uma família de obesos. A vida inteira correu atrás de dietas milagrosas, geralmente sem sucesso. Gisele tem 41 anos, chegou perto da obesidade mórbida e tentou de tudo para perder peso. Bruna começou há 3 meses no esquema 16/8. Desde quando eu comecei, eu já perdi 15 quilos, 1 por semana. Gisele está há mais tempo, 10 meses, que lhe renderam 35 quilos a menos. Baixou dos 125 para os 90 quilos. Faço 24 horas 2 vezes por semana, às vezes 3, e os outros dias 18 horas, 19 horas, 21 horas, dependendo da minha rotina. O jejum se baseia em período de tempo sem comer, com janelas para se alimentar. Esse tempo pode ser de 16 horas de jejum e 8 de alimentação, 18 horas de jejum e 6 para se alimentar, ou até 24 horas de jejum, 1 ou 2 vezes por semana. E nas janelas de alimentação, o recomendado é uma dieta de baixo teor de carboidratos e açúcares. Os grupos liberados são o de proteínas, laticínios, ovos, nozes e castanhas, manteiga, legumes, verduras e frutas.
Sabendo disso, a Bruna fez suas adaptações. Substituo os alimentos gordos por saudáveis. Se o frango era frito, grelhado ou cozido, o arroz era branco, agora integral. A batata, se é batata normal, a batata doce. Tento comer mais salada. O difícil é driblar as tentações. Eu cheguei agora da academia, eu tô no jejum de 20 horas. Meus pais pediram pizza, como vocês podem ver. E eu tô indo pro meu quarto ficar bem quietinha porque eu não posso comer. Mesmo focada, a Bruna dá uma folguinha nos fins de semana. Como churrasco. Se tiver uma feijoada, eu vou comer a feijoada. Se tiver um aniversário, eu vou comer o bolo e o brigadeiro. Porque se você faz uma dieta também muito severa, você não aguenta muito tempo. Ela sai da dieta, mas nem tanto. Afinal, nada pode atrapalhar o objetivo de perder 18 quilos e só faltam 3. Quando eu chegar no meu objetivo, vou querer tomar minha cervejinha de final de semana, vou querer tomar o meu vinho. Vou tentar dar uma balanceada, né? Pra também não voltar tudo que eu emagreci. Então agora o meu próximo foco é o final do ano. É poder viajar, é poder me sentir bem ainda no biquíni não, mas num maiozinho mais transadinho e poder curtir mais o verão. O importante é chegar até lá com saúde. Acho super importante a presença da nutricionista nessa orientação, tá? Porque a dieta, como qualquer abordagem, ela também tem efeitos colaterais. Viu só? Caramba, a Bruna tá focadaça, hein? Legal. Mas você viu? Mas elas têm acompanhamento, viu? Importante isso agora que a Bruna falou. Porque não é você agora porque está escutando a gente falar isso, ou porque o vizinho falou, ou porque alguém contou. De repente você sair aí e falar, não vou comer 24 horas hoje, não vou comer mais 24 horas. Pois é, não é assim não. Depois. Não é assim. Nós todos já fazemos um jejum sem saber, né? Que é o período noturno, né? Eu conheço gente, Loura, que dorme se largar, se deixar, né? Se um cachorro não latir, se o telefone não tocar, dorme 12, 14, na sequência. Mas dormir é bom. Mas numa boa, você conseguir dormir de um dia de 24, você perder mais de 50% do dia. Ou ganhar. Ganhar por quê? Eu não aguento isso não. Como é que fica? Né? Passa horas, né? Eu que durmo menos, né? Pelo hábito, né? Pois é. Aí dá uma aflição, né? Aí o dia vai, você volta, você torna a voltar e a pessoa dorme. É bom. É bom. Não é ruim, não. Você gosta, né? Eu sou chegado. Então, você já tá... Eu aprecio. Já tá... Quem dorme esse tempo aí, 10 horas, por aí... Eu já tô fazendo dieta e eu nem sabia. Já tá fazendo dieta. Por isso que sono emagrece. Você não ouviu falar isso, sono emagrece? É exatamente isso, tá vendo? Porque você fica mais tempo sem assaltar a geladeira, né? A palavra jejum, normalmente, quando você fala, assusta, né? Embora a gente esteja falando de uma mudança de hábito. É um estilo alimentar, né? Mas exige atenção, porque traz efeitos para o organismo, sabia? Essa é a opinião dos médicos que alertam para a importância de se observar bem as regras antes de se meter a fazer esse tipo de dieta. Veja o que fala, por exemplo, o endocrinologista Filippo Pedrinola. O que acontece com os hormônios? O jejum, ele acaba mudando algumas vias metabólicas e estimulando alguns hormônios e inibindo outros, né? Então a gente sabe que na situação de jejum existe o aumento da produção, por exemplo, do hormônio do crescimento, o GH. Ele é mais produzido à noite. A gente sabe também que o jejum ele aumenta a produção de um mensageiro químico cerebral chamado BDNF, que melhora a qualidade do cérebro, né? Melhora a sua estrutura. E então são fatores interessantes, fora o fato que diminui a insulina, né? E diminuindo a insulina, você diminui essa chamada de resistência insulínica. Jejum e a insulina. Se a insulina está muito alta, ela simplesmente bloqueia a célula de gordura. Ou quando a pessoa está estressada, que é o cortisol muito alto, que é o hormônio do estresse, que aumenta a insulina, e tem muitos estudos mostrando que o estresse engorda, mesmo comendo pouco, né? Então a gente sabe que são situações metabólicas que a pessoa faz, puxa, eu faço, tento fazer dieta, fico sem comer e não consigo emagrecer. Se tiver com a insulina alta no sangue, não vai emagrecer mesmo. Jejum intermitente, pontos negativos.
Os pontos negativos que a gente vê, primeiro, ficar muitas horas sem comer e sair de uma dieta que não foi balanceada. Então ela tomou muito vinho, bebeu álcool, comeu muito açúcar, carboidrato, isso vai ter uma consequência metabólica. Ou seja, ela vai ficar muitas horas sem comer e vai ter o que a gente chama de hipoglicemia reativa. Comeu muito carboidrato, subiu a glicose no sangue, produz insulina, a glicose vai lá para baixo, ela vai sentir mal. Viu só? Caramba, quanta coisa. Isso traz, inclusive, isso que o doutor falou, o Pedrinola falou, traz uma enxaqueca horrorosa que acontece quando a gente fica muitas horas sem comer. É mesmo. Por isso, para entrar no programa de jejum intermitente, quem já está algumas horas e alguns dias comendo pouco açúcar, pouco carboidrato, carboidrato simples que ele explicou para gente, como pão e massa, sabe? Não consumindo álcool ou consumindo muita gordura. Então, se você está numa semana aí que você enfiou o pé na jaca, né? É melhor você esperar um pouco, dar uma mainada para depois fazer, tentar, ou o melhor mesmo é você ir num médico para saber se você pode fazer. É sempre o melhor, né? E aí a gente perguntou, mas e aquela teoria de que a gente deve comer de 3 em 3 horas, né? Aí o Pedrinola respondeu. Não existe nenhum estudo científico que mostre que nós temos que, de fato, comer a cada 3 horas. A gente sabe que, historicamente, a nossa genética é muito parecida dos nossos ancestrais. Há milhares de anos atrás, não existia isso de comer a cada 3 horas. O indivíduo ia comer com espaços de tempo maiores. E o nosso sistema de energia, de reserva de energia, ele é muito bem adaptado para isso. Ele vai ficando, de alguma forma, anestesiado com esse tipo de dieta, principalmente ocidental que a gente tem, onde o consumo de carboidratos refinados, de alto índice glicêmico, criam uma situação chamada de síndrome metabólica ou resistência à insulina, que praticamente metade da população tem. Isso que não é normal. Exercício com jejum longo é recomendado? Não, não é recomendado, porque a pessoa pode passar mal, pode ter fraqueza, pode ter perda de massa muscular, inclusive. Então, não deve fazer isso. É mais uma vez aquela história da diferença entre o veneno e o remédio, que é a dose. Então, não é porque o jejum pode ser útil em algumas situações que a pessoa tem que extrapolar e ficar 24 horas sem comer e depois achar que pode ir na academia. Não pode. Quando o jejum vira um recurso com frequência, toda vez que a pessoa exagera, ela pega e faz um jejum muito agressivo, isso pode ser perigoso? Pode ser perigoso. E isso, quando alguém for prescrever isso de uma forma controlada, tem que ser alertado. E se a pessoa tem esse perfil, você já para imediatamente, né? Porque isso não vai ser bom para ela, né? Porque o ideal mesmo é ter bons hábitos alimentares e bons hábitos de vida de forma geral, né? E trabalhar aí nos 4 pilares do bem-estar, que é movimento, atividade física, o emocional, a dieta e o espiritual. Então, tudo faz parte desse todo, né? A alimentação é simplesmente um dos elementos e tem que ter o equilíbrio entre todos esses pilares. É legal esse novo pensamento, né? Que fala, inclusive, que tem que estar esses 4 pilares aí, que normalmente não entrava quando se falava em dieta, né? Não mesmo. Que é o emocional e o espiritual, né? Pô, importantíssimo. Porque todo mundo fala, precisa fazer ginástica, a gente sabe, né? Precisa comer saudável, a gente sabe. Eu, ao longo desse meu tempo de jornalista na minha vida, eu já entrevistei, já fiz várias entrevistas a respeito dessas dietas sazonais que aparecem, né? Cada uma tem a dieta do abacaxi, já teve um monte, né? Quantas, né? Nossa. Cada uma com uma teoria, tentando acertar o ponto aí, né? Do sonho de você comer bastante e não engordar, né? Que essa teoria... Essa que eu queria e eu não encontrei ainda. Essa normalmente não existe, né? Mas uma delas me marcou muito, uma coisa que eu escutei ao longo da vida, eu não consigo reconhecer agora o nome de qual médico me falou isso, mas faz algum tempo, é de que a gente devia olhar para o organismo da gente como se fosse a despensa da casa da gente, né? Então, tem gente que vai no supermercado e compra coisa e entuxa a despensa, parece que o mundo vai acabar, né? Tem mesmo. Coisa que o europeu não faz, né? O europeu compra a comida do dia a dia. A gente, por hábito ou pela inflação que a gente viveu e vive ainda, né? O preço pode aumentar, então o seu salário não vai aumentar no mês, então não espicha o dinheiro, então vai lá e compra tudo e abastece a despensa. Para garantir, né? Para garantir. Aí você faz a mesma coisa com o seu corpo, né? É hábito. Então você vai lá e bota coisa para dentro. Então, tudo que está sobrando, você botar a mão aqui, tá sobrando, quer dizer, é o seu a mais na despensa, né? Você está guardando ali.
Então, cada vez que você sentir que a tua despensa está ficando mais recheada, né, mais cheia, você diminui o dia a dia mesmo, no dia a dia, né? Você diminui e fala, não vou comer o pão, vou comer só aquilo, não vou comer uma coisa gordurosa, vou optar. Você mesmo pode ser o seu médico, né? Nesse sentido de regular. Passou 2 na balança, né? Vou lá tentar brigar com os 2 e não com os 22, né? Então é mais fácil, né? E nós ouvimos, inclusive, outro endocrinologista, outro médico, o doutor Daniel Lerário, que é contrário a esse método de jejum, mas ele entende que as pessoas têm angústia para emagrecer e esse não é um projeto fácil. Por isso ele defende o método tradicional da reeducação alimentar. Ele diz que dói menos. Quer ver, Rodolfo? Os princípios da boa alimentação envolvem uma alimentação em que inclua pelo menos 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e jantar. Chama atenção especial o café da manhã, que é fundamental. 80% dos obesos não tomam café da manhã. Outro ponto, obviamente, é que a quantidade da alimentação adequada a cada pessoa, ao tamanho, à atividade física, a qualidade dos alimentos. Então, esse pacote de combinações, idealmente orientado de modo individual para cada pessoa, com a ajuda de um profissional, é o modo mais comprovado hoje em dia para que se possa atingir um objetivo de perda de peso ou de controlar alguma doença como diabetes, alterações de colesterol, hipertensão, etc. Tem um monte de gente que eu conheço que diz assim, mas gente, eu não como, não tomo nem café da manhã. Como é que eu engordo? Como é que eu engordo? Eu falei, é o ar. O ar é muito saudável. Pode ser, esse ar tá pesadíssimo. O ar pesado. Tem milagre, gente. Não tomar café da manhã, você viu o índice que é 80% das pessoas que são gordas não tomam café da manhã. Viu? Quer dizer, tem aí uma coisa que você tem que regular o gasto de energia que você vai ter no dia. A principal refeição, na verdade, tem até um ditado, me ajuda aí, que diz que o café da manhã de rainha, o almoço de príncipe, jantar de mendigo. Jantar de mendigo. Que é um negócio que você vai, como você vai descansar de noite, vai dormir, espero, né, que durma bem, você não precisa de tanta comida para dormir, né? Eu tenho uma amiga que é dessas, viu? Eu não janto, eu não sei porque que eu não emagreço. Não janto? Porque não emagrece. Por quê? Chega aqui de manhã, come até o prato, aí não dá, né? Então, tem Aí não dá. Eu acho que eu tô na frente dessa amiga sua. É mesmo? Ah, tu conhece. Acho que eu tô vendo. Cada um tem um negócio. Mas não tomar café da manhã, gente, você já viu que não vai dar certo, né? Quem não pode fazer jejum intermitente, a gente se perguntou, né? Aí a gente foi saber. Grávidas, por exemplo, por razões óbvias, não né? devem, claro. Já que o bebê depende da mãe para se alimentar, não podem. Crianças, porque é importante estar bem nutrido para o desenvolvimento do corpo, o crescimento, e porque se movimenta muito o dia inteiro, não para. Idosos com problemas de pressão, não devem fazer. E pessoas com diabetes, pois elas podem ter hipoglicemia ao jejuar. E com enxaqueca também, já que ficar sem comer pode disparar os gatilhos da dor de cabeça. Quer dizer, quem tem muita enxaqueca deve evitar isso. Tá é brabo. Ficar sem comer é difícil. É difícil. Você já ficou, papagaio? Sem comer? Mas, pelo amor de Deus, nem fala isso. Sem comer nada? Não. Não? Não. Você come de quanto em quanto tempo pra você conservar esse perfil? De quanto em quanto tempo? Há quanto tempo tiver pra comer, eu como. Nem dessa, Mas, enfim, faça, escolha a sua dieta. Ou vai se informar com o médico, né? Se você realmente tiver com problema de sobrepeso. Como é que você se adapta aí nessa nova ideia, né?